No dicionário, igreja é o local ou edifício onde os cristãos se reúnem para celebrações ou cultos. Na Bíblia, a palavra igreja no original grego é eclésia, uma assembleia ou reunião de pessoas. Então, a palavra era uma referência às pessoas que seguiam Jesus e não o edifício. Assim é a Base Church. Nascemos em 2018 em Palmas, Tocantins. Hoje somos uma família com mais de 1.400 filhos, mas nem sempre foi assim. No início de tudo, não éramos Base Church e não passávamos de 30 membros. Entretanto, Jesus sempre foi o centro de tudo, a nossa base. Assim como o florescer da primavera, o sol brilhou e trouxe cores ao que preto e branco estava. Jesus fez tudo novo. Por isso, afirmamos e celebramos que somos um povo baseado na Palavra de Deus, que vive o Evangelho de forma genuína e verdadeira. Inspirados por Deus, estabelecemos a nossa visão e dentro dela tem o tripé da base: criatividade, provisão e multiplicação. Dentro disso, temos visto o crescimento e a cada dia o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Não somos uma igreja só fechada em quatro paredes, mas estamos sempre em movimento para vivermos as promessas de Deus. Investimos em um projeto social realizado pela Associação Servir na Cidade, através da Base Esportes, onde temos uma escolinha de futebol, atendendo hoje mais de 60 crianças. Além da nossa sede em Palmas, estamos presentes também em Porto Nacional e Arraias. Adquirimos um lote de quase 2.000 metros quadrados na principal avenida da nossa cidade. E também um galpão com área total de 663 metros quadrados, que fica localizado ao fundo da igreja, onde projetamos um espaço para atender com qualidade as nossas crianças e juniores da minibase. Temos a nossa chácara, onde futuramente queremos construir um espaço com chalés e muita comodidade para atender e cuidar de casais que precisam restaurar o casamento. A Base Store, a nossa livraria cristã, está cada vez mais se tornando referência de boas literaturas. Na nossa casa temos um axioma: Evangelho é salvação, o resto é acessório. Base Church, uma família para sempre. Houve um tempo em que havia apenas vazio, silêncio, escuridão, nada. E do nada Deus faz tudo. No instante em que o impossível se fez real, o improvável ganhou forma. Cada detalhe carregando a assinatura de uma criatividade que transborda os limites do que conhecemos. Caminhos surgiram onde só havia deserto. Lágrimas se transformaram em histórias que atravessam gerações. Ideias simples se tornaram propósitos. O que você está prestes a ver são testemunhos do que acontece quando o céu toca a terra. 2025 se tornou mais do que um ano no calendário. Se tornou legado. Não pelo que fizemos, mas pelo que o Senhor fez em nós e através de nós. Cada detalhe revelando a arte do Criador. Quando Deus age, a vida se torna obra-prima.
tudo começa e termina em Deus. O Evangelho é salvação e o resto é acessório. Boas novas de redenção que trazem vida e vitória. Multiplicação em nós se revela. Na conversão e na reconciliação, a transformação se manifesta. Esse ano de 2025 nós temos tido várias conquistas, mas a principal delas é ganhar almas. E no ano de 2025 é o ano com o maior número de conversões. Muitas pessoas chegam à nossa família, vindo de outras cidades, transferidos de outras igrejas, aqueles que estavam afastados, mas especialmente nós queremos ganhar filhos, aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou começar por um testemunho de uma filha sendo batizada e no mesmo momento a mãe faz a sua oração e entrega a vida a Jesus, sendo impactada pelo testemunho, pelo mergulho da filha para uma nova vida. Então, o batismo dentro de uma família, ele provoca algo novo em toda a casa, não só naquele que está sendo batizado, mas todos daquela família são tocados pelo novo de Deus. Existem vários momentos que nos impactam, que nos tocam, mas o que me marca muito são as crianças. O desejo das crianças de irem à frente, eu até fico emocionado, porque nós tivemos várias crianças que foram à frente com 10, 11, 12 anos, dizendo eu quero entregar a vida para Jesus, e ali elas fazendo aquela oração, porque aquilo não é só para hoje. Ali está um pastor, um líder, alguém que vai influenciar na sociedade. Quem sabe o prefeito de Palmas estava ali entregando a vida a Jesus ainda criança. Ele está sendo moldado. Então mexe muito comigo quando as crianças vão à frente e se entregam a Jesus, realmente é muito impactante. No ano de 2025 temos até o momento 120 conversões. Ano que vem eu creio que vai triplicar esse número e muitas almas vão se entregar ao Senhor Jesus. A Páscoa é quando a cruz se transforma em esperança e a história de Jesus ganha vida diante dos nossos olhos. Nós trouxemos um musical esse ano e a ideia é gerar continuidade, ter um musical todos os anos. A inspiração principal veio do Vavá Rodrigues, O Alto da Paixão de Deus Homem. E a gente pegou a ideia principal, mas nós pensamos em trazer regionalidade, trazer o Tocantins para aquilo que já estava pronto. Então nós alteramos as falas para um vocabulário mais regional. Nós já temos um corpo de voluntariado, com cerca de 300 voluntários fixos na nossa igreja. Mas nós divulgamos um formulário nos grupos da igreja para aqueles que queriam servir de uma outra forma. Então nós fizemos uma equipe de cabelo, maquiagem esse ano para servir os voluntários que estavam apresentando no musical. Também teve a equipe de decoração, a pastora Marisete estava à frente e eles fizeram à mão mais de 500 flores para os nossos IPs. O coral é dirigido pelo Marquinhos e pela Alessandra, que foi lindo. Teve uma equipe também de cerca de 20 coristas. A narração com 2 narradores e a dança também com a equipe da Base Dance, que sempre arrasa. Nosso musical foi dividido em 3 atos. O primeiro ato contando sobre quem Jesus é, o segundo contando alguns milagres de Jesus e o terceiro contando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Falando em números, nós tivemos cerca de 150 voluntários, nós recebemos mais de 1.300 pessoas. Na semana do musical, todo mundo adoeceu. Gente, não tinha um que não estava com uma dor de cabeça, com uma gripe, com alguma coisa, com piriri. Mas no dia, parece que o Senhor nos renovou, estava todo mundo renovado, alegre, entregue, assim. Já temos o tema do ano que vem, vamos continuar com o nome Amor da Cruz, mas ano que vem é a alegria da salvação. Então vem aí, algo muito criativo, como sempre, muitas expressões artísticas e muito do Senhor também para o ano que vem. Como uma igreja contemporânea, criamos um ambiente de gestão e aprendizagem que vai além da tecnologia, usando ferramentas digitais para espalhar o Evangelho e edificar uma sociedade guiada pela Palavra de Deus. O grande
propósito da plataforma é acelerar o processo de conhecimento. Para quem está entrando na igreja agora, já acelerar o processo do trilha, esclarecer desde o batismo, ceia, falar um pouco sobre a Trindade, até mesmo como projeto futuro, um sonho, um próprio curso de teologia. No começo, as escalas eram feitas no grupo. E aí eu não conseguia entender como aquilo ali seria possível de sistematizar. E aí depois o Arden Acheres falou que ele criava no Excel. E aí a partir disso eu consegui imaginar que era possível criar um sistema. E aí foi com pouca coisa depois que eu comecei a servir, a gente começou a iniciativa de construir o sistema para criar as escalas. Com o passar do tempo, a gente viu que o sistema foi se tornando algo que poderia ser mais do que só as escalas. E hoje a gente está definindo ele que ele já é no ambiente de uma gestão ministerial. Então, e o sistema conseguiu resolver isso, né? Tirando os conflitos de escalas, trazendo um pouco mais de clareza de quem está disponível, quem não está. Então, a ideia do sistema veio ali de algo para organizar, algo que era só a gestão de coisas que o Ministério tinha, mas hoje a gente já está ali próximo na gestão ministerial. Eu estava conversando com a minha esposa que estava faltando algo em relação ao meu chamado, e ela estava sentindo isso também, que era o amor pelo chamado. Eu tenho um sonho de produzir jogos. Nisso, viemos para New Level. A mesma coisa que a gente tinha conversado em casa, o pastor Jeff trouxe na New Level. Então, Senhor, vamos queimar nesse processo criativo. E aí, nessa semana, eu tinha 5 entregas para fazer do trabalho. Eu parei e pensei, eu vou fazer primeiro da igreja. Nessa segunda-feira foi o dia que eu mais desenvolvi a plataforma de ensino. E durante a semana, deu quinta-feira, eu tinha feito tudo, todas as demandas do trabalho, antes do prazo previsto de entrega. A plataforma, nós já estamos nas etapas finais. Vamos começar todo o processo de preparar as aulas para poder liberar para todo mundo poder acessar. Para fazer o da igreja, eu me senti muito feliz, porque foi aquele sentimento de ter as habilidades, os dons que Deus me deu sendo aplicado no reino. E era uma coisa muito difícil para mim entender que programação e igreja eram coisas que poderiam se conectar. Aquilo ali era algo que eu estava realmente fazendo para Deus e não só fazendo por fazer. E durante esse processo, teve várias coisas que foram também abertura de portas dentro da minha própria profissão. Graças ao sistema, pessoas utilizando, acharam interessante, me possibilitaram outras coisas fora da igreja. Então me trouxe muitos benefícios no meu ambiente espiritual, porque eu vejo claramente Deus presente ali nos processos das coisas que eu estou fazendo. E no ambiente pessoal, profissional também, me trouxe inúmeras vantagens que eu não conseguiria nem listar. O Memorial Tetelestai é uma lembrança visual da maior obra realizada por amor a nós. Aqui está as 3 cruzes, a cruz do meio nós sabemos é Jesus Cristo e ao lado os 2 malfeitores. Estamos na principal avenida da cidade e todos que passam aqui vão estar olhando para cá e lembrando de quem? De Jesus. Então esse foi o nosso objetivo, fazer uma referência ao nosso Senhor e Salvador, que não está numa cruz, também não está no túmulo, Ele está no seu trono e em breve voltará para nos buscar. Tetelestai está consumado. É o início de uma geração que não apenas ouve sobre Deus, mas vive com Ele, porque o reino pertence aos pequenos e é nele que o futuro do legado já começou. A construção da nova mini-base é um sonho que a gente está vendo a se realizar, porque o espaço das crianças atual realmente ela não está suportando a quantidade de crianças. A gente recebe mais de 120 crianças aos domingos. A gente não vê a hora de ir para o anexo, porque vai ser muito bom em todos os sentidos, para as crianças e para os voluntários. A gente teve a conferência da família agora e a gente usou lá mesmo ainda, né, o projeto, estando tudo começando, em construção, mas a gente deu uma limpada, organizou, fizemos um culto mesmo, com louvor, palavra, colocamos em formato de igreja, eles se acharam, né, super importantes, porque tinha até o altar, a banda, então foi um gostinho do que a gente vai viver daqui a um tempo, todos os cultos com eles. Teve até uma criança que os pais não são da igreja, eles não são cristãos, ele veio com uns familiares e que quando chegou em casa, ele contou para a tia dele, tia, eu não conseguia parar de chorar, porque a presença do Espírito Santo estava muito forte ali. Então o Dia das Crianças foi diferente esse ano, a gente fez em formato de feirinha, com várias luzinhas, com barracas, né, com várias comidas para vender.
e uns brinquedos infláveis para as crianças brincarem à vontade, sem nenhum custo. A gente teve karaokê, as crianças cantando na frente, a apresentação, os pais cantando junto com as crianças. E, além de tudo, teve o lançamento do nosso mascote. Exatamente, o Big Melo. E chamamos o Big Melo, as crianças ficarem encantadas com aquela melancia enorme entrando, que é para interagir com as crianças. E a gente abordou também os frutos do Espírito, trazendo como exemplo a melancia, onde cada pedaço ali retirado da melancia é como se fosse um pedaço desse fruto que forma todo o fruto do Espírito. Olha, na mini base, eu entreguei minha vida a Jesus, eu chorei. Eu contei, pai, eu entreguei minha vida a Jesus. Aí eu quero ser batizado logo. Foi muito legal, eu gostei, eu fiquei muito animada, eu amei. Eu amei dançar no palco, eu gostei. Eu lembro que lá no acampamento, o Iago, ele tinha perdido um parente. E a gente fez uma rodinha e a gente começou a orar pelo Iago. E lá eu percebi que eu tinha dom pra acalmar as pessoas, pra orar. E depois foi tão gratificante ver ele feliz, porque ele estava um pouco triste, desanimado. Você consegue falar algo que você aprendeu assim, que você não esquece aqui na minha base? Eu não esqueço de Jesus. A gente tem muito testemunho de famílias que ficam na igreja pela forma que as crianças são acolhidas aqui. E a mãe estava num processo de depressão profunda mesmo. Estava fazendo tratamento e tudo mais. E a criança veio à igreja e começou a insistir com a mãe. Mãe, você precisa ir lá. Você precisa conhecer aquilo ali que a gente precisa. E hoje a família está na igreja. A mãe está, já bem recuperada dessa depressão, conseguiu sair desse quadro. E a criança também foi nítido, a mãe passa pra gente a postura de como ela mudou, até a questão de atos, que aprende fora, roupas, tudo mais. Ela mesma fala para ela, eu quero mudar, eu quero viver isso aqui. Como o pastor sempre fala, não é uma salinha onde as crianças ficam enquanto os pais assistem o culto, mas é um culto que está acontecendo, onde as crianças também estão sendo ministradas. Vida na vida gera transformação. E é de casa em casa que a comunhão acontece. No amor entre irmãos, a palavra prevalece. O devocional tem sido muito edificante. Gosto de abrir minha casa para as pessoas e eu gosto de receber com excelência. Para mim, não importa quem chegar na minha casa, porque é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, sabe? Receber as pessoas bem, de maneira simples, mas com excelência, Tem uma família que eu cheguei na casa, ela até falou assim, eu sabia que a senhora vinha aqui hoje, porque Deus falou comigo, eu estava precisando te ver. E eu até comentei aqui em casa que a senhora viria. Eu achei tão bonitinho o cuidado dela, assim, Eu falei, poxa, mas não, eu queria lhe receber bem. E foi um momento muito especial. Depois de 26 anos de educação, eu entendi que eu poderia fazer algo além do profissional pelos meus alunos. Eu trabalho com adolescentes de 11 a 16 anos. Então, no dia 11 de fevereiro, tem uma adolescente na escola que é da nossa igreja. E eu pedi para ela, falei, reúne uns amigos, nós vamos iniciar o Minha Casa, Minha Base na escola. No primeiro dia, eu tinha 4 adolescentes, ali 13, 14 anos. E no nosso segundo encontro, nós já éramos 10. Então, assim, a gente ia contando, traz mais um. Então, quando tinha 30, a gente ainda conseguia contar. E a sala já foi ficando pequena. E a primeira vez que a equipe da igreja foi visitar, nós fizemos no auditório, com louvor, com a equipe da dança, com a equipe da intercessão, E assim a gente foi ganhando, o apoio, conquistando o coração deles. E tem momentos que é difícil. Então, assim, momentos de você sentir a dor do seu aluno, sabe? Orfandade, violência doméstica. Eu chegava em casa e eu falava, Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu creio que o Senhor pode. Às vezes eu falo para as pessoas, mesmo aqui da igreja, assim, aproveita esse tempo. Faça o que tiver de fazer. Vai atrás das pessoas, busca as pessoas enquanto vocês podem, Até porque também Jesus está às portas,
Outro dia eu passei no corredor e vi uma aluna, eu falei assim, o seu olhar mudou. Depois que ele vem participando de alguns momentos, a gente já vê uma cabeça erguida, um brilho no olhar, aquele aluno indisciplinado, aquele aluno que só dá trabalho. Hoje eu já não olho para ele com o mesmo olhar. Então, a minha vida espiritual hoje me faz olhar e eu fico me perguntando como Jesus olharia para esse aluno, sem julgar, sem condenar, porque tudo que eles precisam é serem acolhidos. Então, depois que eu iniciei o devocional, eles têm hoje essa liberdade de olhar e falar, ora por mim, me dá um abraço. E eu sei que de mim fazer um ser humano melhor, sabe? O que o pastor diz, o seu id não é só em cima de um altar, você não precisa ser um pastor para fazer a obra. Então isso vai nos dando a oportunidade de entender que o id que Deus tem para nós é onde nós estamos, que nós podemos fazer a diferença na vida, né? No meu caso, de crianças e de adolescentes, né? Onde eu estou. Deus tem trazido minha família aos poucos, sabe? E Deus tem feito algo muito grande nas nossas vidas. Então, esses momentos são muito especiais, muito importantes. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós, em nome de Jesus. E é isso. Amém. Inspiração é discipulado, é comunhão, é amor em movimento, é ver o reino crescendo nas pequenas coisas e dar continuidade ao que o próprio Cristo começou. O batismo é um marco na vida cristã. Ele está profundamente ligado à salvação, pois representa a decisão de morrer para si mesmo e viver para Deus. Nesse ano de 2025, nós batizamos até agora, o momento, 83 pessoas e cremos que em dezembro, né, nós vamos batizar aí mais 13, fechar com 100 pessoas esse ano, então vai já ser uma vitória muito grande para a gente. E esse ministério tem sido bênção. Um episódio muito poderoso desse ano é o mergulhão que nós tivemos em julho, em ação com vários ministérios aqui da igreja. Todos abraçaram a causa, nós fizemos uma grande festa ali na Praia da Graciosa. Tivemos 15 pessoas que batizaram exclusivamente naquele batismo de julho. Fora isso, 15 pessoas sendo da igreja, porque lá as pessoas vendo o batismo, 2 pessoas reconciliaram com Jesus e se batizaram ali na hora. No final de tudo ainda teve New Level e a gente teve várias pessoas, inclusive moradores de rua, que sentaram com a gente, assistiram o culto. A gente fez a oração ali de reconciliação, crendo no poder de Deus em tirá-los daquele lugar e eles terem força de sair daquela situação também. Dia 16 ali de fevereiro eu me batizei juntamente com minha esposa e foi bem acolhido a questão de uma aula só para batizar, no que toca a ensinar o sentido do batismo, por que batizar, que é uma decisão consciente. Eu diria que o Jonas, antes do batismo, ele era uma pessoa muito imatura, né? Pessoa sem medir consequências. Na nossa família, que acabou mudando, foi a questão do estudo bíblico, né? Da nossa união para cultuar dentro de casa. É uma experiência muito interessante que nossos filhos estão vendo, né? O Gabriel, por exemplo, é uma criança que vê tudo isso e está reproduzindo. A forma dele se desenvolver, doido para vir na Grow quarta-feira, é gratificante. Na Arena Bacuri, a igreja viverá uma virada de ano que irá inspirar pessoas a viverem um novo tempo na presença de Deus. Esse ano é o ano da criatividade, o Senhor tem nos chamado para algo maior. Tínhamos ali a virada de ano, recebemos 1.110 pessoas aqui no formato de tenda, mas muitos irmãos não conseguiram participar conosco e foram embora. Então eu acho que isso se tornou uma dor no nosso coração, porque nós queríamos incluir pessoas para esse momento com a gente. Então, nesse ano de 2025, nós pensamos em estar num espaço maior para que todos pudessem participar conosco. Nós entendemos que esse lugar traria conforto, acolhimento, nós teríamos tempo de comunhão, juntos glorificando o nome do Senhor ali na virada de ano.
E quando nós chegamos lá, ficamos impressionados com o lugar. Parecia que aquele lugar era uma igreja pronto para nos receber. Muitas pessoas não cristãs, né, elas têm o hábito de vir à igreja na virada de ano. E eu acho que isso é muito importante, porque se nós fizéssemos só aqui na nossa igreja, nós não teríamos essa capacidade de acolher todas as pessoas. Nós estamos nos posicionando para além das quatro paredes, para que o nome de Cristo seja conhecido na nossa cidade. Hoje a Arena Bacuri, em Palmas, é conhecida como uma das maiores casas de eventos, né, que trazem shows nacionais, shows regionais. E agora nós estaremos lá fazendo um culto, né, praticamente elevando o nome de Jesus para ser conhecido na nossa cidade. Entendemos que a igreja relevante é aquela que se adapta aos tempos, servindo ativamente com amor, com graça e verdade. A unção pastoral é um chamado para cuidar, amar e conduzir o rebanho com o coração de Cristo, o pastor das ovelhas. Quando o pastor falou comigo da ordenação pastoral, por 15 dias eu fiquei ainda sem acreditar. E eu vivi uma experiência tão sobrenatural no dia da ordenação, de ver o meu pai aqui. Foi a primeira vez que meu pai veio aqui na base, de ver a minha família aqui na base, os meus adolescentes vibrando junto comigo, testemunhar a bondade, a misericórdia do Senhor, de saber de onde Ele me tirou, saber o que eu vivi. Muitas das ações como mãe, como mulher solteira, como pessoa que andou diversas vezes pelo vale da sombra da morte. E saber que hoje o Senhor me fez uma nova pessoa. O Senhor marca a minha história como uma pastora que Ele escolheu. Vó, porque vem aí a Elisa, não porque a gente é bom, mas porque Ele é perfeito. Poder crescer num lar onde seus pais são pastores, tios pastores, irmãos pastores. Gente, que honra é isso? Que honra. E eu olho para o Senhor e falo, Senhor, o que o Senhor vê em mim? Mas não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele, né? É tudo sobre o que Ele faz através de nós. Não é fácil, tem suas batalhas, tem suas dificuldades, tem as nossas lutas, mas eu vi claramente, após essa ordenação pastoral, uma chave virando na minha vida. A minha oração constantemente é, Senhor, que eu esteja no centro da Tua vontade, que eu não faça do meu jeito, que eu não ande no meu caminho. E esse é o grande temor do pastor. Estar sempre no centro da vontade de Deus. Mas que honra! Que honra poder ser chamado de pastor. O que começou em um lugar agora alcança novos territórios, provando que o reino cresce quando escolhemos dizer sim ao chamado. A gente assumiu a base Arraias, né, desde o ano passado, novembro do ano passado. Gente, algo que me impactou muito esse ano foi a unidade que nós temos na igreja, entende? Eu acredito que hoje nós vivemos uma família, sabe? Aquelas pessoas que estão na igreja servindo, né, os coordenadores, elas estão servindo de coração. O padrão de unidade nosso, né, ele ecoa dentro das escolas, né? A gente ouve testemunhos de diretores falando, não, o corpo docente desse colégio tem que ter uma unidade que a Base Church tem. Até o desenvolvimento da cidade foi impactado pela igreja, porque quem conhece Arraias sabe que na história dizem que Arraias é o corredor da miséria, né? Então a gente sempre declarou ao contrário, algo positivo sobre Arraias. Então hoje ali naquela rua é totalmente diferente perto da igreja. Então tem vários comércios, tem academia, então a gente vê no desenvolvimento da cidade o impacto da igreja, né? Enquanto a igreja tem feito essa diferença na cidade. E esse ano chegou um casal lá na igreja, eles só de casados ele tem nossa idade, né? 30 e poucos anos de casados. Vi aquele casal chegando e falei, bem, será
Será que vocês vão se adaptar aqui, né? Ele conta várias vezes testemunho quanto a igreja foi cura para ele. Né? Então ele estava com um quadro de ansiedade, depressão, e assim, ele foi curado ali na igreja. Plantar a base de Porto inicialmente foi uma surpresa para mim. Começamos em célula, a gente ia uma vez por semana. E o pessoal ia chegando, ia ficando apertado lá na casa do Marcos e Eliane. Entretanto, quando foi para a gente conseguir realmente o ponto definitivo, isso foi de Deus, porque o ponto já estava todo, né, preparado para uma igreja, no nosso tamanho, no nosso porte, dentro das nossas condições. Ou seja, a gente viu o cuidado de Deus desde o momento da escolha do ambiente. O evangelismo, para nós, tem sido uma marca, mas também para a cidade tem sido diferencial. Foi um evangelismo no hospital. A ênfase foi um evangelismo em prol do servidor público. E nós preparamos um café da manhã, preparamos um café da tarde para alcançar os 2 turnos. E a gente, claro, dentro da estrutura do hospital, do funcionamento do hospital, não parou, né, o atendimento, mas eles se revezaram e todos participaram de um momento de adoração, de louvor, de oração e um café da manhã. As crianças da base de Palmas escreveram algumas cartinhas. Isso há uns 3 meses antes do evangelismo, e nós entregamos essas cartinhas. Interessante que tinha carta que tinha nome direcionado, e a carta fazia sentido para a pessoa que tinha pegado a cartinha. A profissão deles é um dom. Nós estamos aqui para agradecer o que você tem feito por nós como igreja. A maior experiência que a gente passou dentro desse 1 ano foi entre nós mesmos. Foi o desafio, vencer, achar que não era capaz e Deus mostrar que éramos. Minhas filhas, os genros, todos colaboram em todas as áreas. Então, assim, para mim, o mais gratificante é poder servir a casa do Senhor em família. Interceder é carregar alguém no coração em oração, como quem segura pela mão e apresenta diante de Deus. Uma direção vinda do céu sobre o ano da criatividade, nós entendemos que deveríamos ter um tempo de alinhamento e de levar os intercessores a níveis mais altos, níveis maiores e mais profundos no Senhor. Então a gente desenvolveu alguns treinamentos, onde ele acontece desde o básico, passa por um momento intermediário e um avançado, de modo que a gente possa criar um padrão. A gente tem desmistificado algumas coisas. Às vezes a gente está acostumado com um intercessor carrancudo. A gente pode ser um intercessor feliz. E a autoridade não está na entonação da voz, na força do grito, mas no seu nível de intimidade, de obediência, né? E eu costumo dizer que a intimidade, ela gera santidade, que traz autoridade e nos leva à conquista. Nos nossos treinamentos mais avançados, a gente tem entendido as estruturas das batalhas espirituais. O que é o principado? O que é a potestade? O que são as hostes espirituais da maldade? Onde elas atuam? O que acontece no meio da igreja? Outro momento que me marcou bastante foi na vigília das estações, era a vigília de primavera da New Level. Muitas pessoas receberam uma palavra central mesmo, peculiar do céu, que mudou a vida deles ali naquele dia. Foi perceptível isso. E a gente vai viver em tempo oportuno uma comunidade profética saudável, né? Onde Jesus é o centro e onde ele age da forma que ele quer agir, mas a ordem, a organização e ao sobrenatural. Diante de uma semana, céus abertos, trazendo esse entendimento todo para a igreja, logo no culto de final de semana a gente foi orar. E tinha um rapaz, um senhor, que teve uma enfermidade, ficou de cama durante muitos anos, perdeu vários movimentos e ele só conseguia andar de muleta. A gente foi lá, orou em nome de Jesus, entregando a glória para ele, agradecendo por aquilo, porque a gente orou crendo. E ele simplesmente começou a andar sem a muleta. O Senhor operou um milagre, mas a gente pode viver o sobrenatural de forma natural no nosso cotidiano. A paternidade é arte, força que acolhe, presença que molda e amor que ensina. Eu sou filha amada de Deus, vencendo a depressão, ansiedade, procrastinação. Meu nome é Elivânia. Minha história começa em um lar cheio de dor. Cresci vendo meu pai ser agressivo e minha mãe, uma mulher doce e sensível, lutar para nos proteger, a mim e a minha irmã. Presenciei abusos, brigas e muitas noites de choro. Mesmo sendo uma criança tranquila e estudiosa, cresci cercada de medo.
A separação dos meus pais trouxe certo alívio, mas também uma tristeza profunda, agravada pela morte do meu bisavô, o homem que foi como um pai para mim. Com o tempo, conheci Jesus por meio de uma prima. Senti algo novo nascer dentro de mim, paz, leveza e esperança. Comecei a servir na igreja e vivi experiências lindas, mas também me feri com o peso da religião e das cobranças humanas. Aos poucos, me afastei e dentro de mim crescia o sentimento de que eu precisava ser perfeita, agradar a todos, carregar tudo sozinha. Vieram perdas, doenças e frustrações. O cansaço emocional me levou a uma depressão profunda. Passei meses trancada no quarto, sem vontade de viver, lutando contra pensamentos suicidas. Eu não via mais saída, até que o Senhor, com a sua misericórdia, me alcançou através da minha família e de uma psicóloga usada por Ele. Aos poucos, comecei a reagir, não tanto por mim, mas por amor à minha mãe e àqueles que sofriam comigo. Mesmo com altos e baixos, continuei tentando. Durante a pandemia, me mudei para outra cidade e acabei me afastando ainda mais de Deus e da minha irmã. Nossa relação, que antes era de cumplicidade, se quebrou por completo. Passamos 4 anos sem nos falar, e essa distância foi uma das dores mais pesadas que já carreguei. Eu tentava seguir, estudando, trabalhando, fingindo estar bem, mas por dentro estava vazia e perdida. Nenhum relacionamento, amizade ou conquista conseguia preencher o buraco que eu sentia. Mas Deus nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu me afastava, Ele me cercava com amor e me atraía novamente. Em 14 de dezembro de 2024, durante um culto, decidi me entregar totalmente a Ele. Foi o ponto de virada da minha história. Ao iniciar o programa 30 Semanas, vivi um divisor de águas. Cada encontro, cada partilha, cada lágrima foram instrumentos de cura. Deus me cercou de pessoas que refletiam o seu amor. Minha líder, minha confidente e minha discipuladora. E através delas, o Senhor foi curando áreas profundas do meu coração. Foi nesse processo que Ele me levou a confrontar a rejeição e a ferida mais dolorosa da minha alma, minha relação com meu pai e também com a minha irmã. Quando percebi, o Senhor já estava restaurando o que parecia impossível. Meu pai, depois de anos distante, apareceu justo na semana em que estudávamos sobre rejeição. E em outro momento marcante, o Espírito Santo me impulsionou a pedir perdão e buscar reconciliação com a minha irmã. Eu chorei, tremi, mas obedeci. Enviei uma mensagem e abri meu coração. E naquele instante senti como se um peso enorme saísse das minhas costas. O Senhor restaurou o nosso relacionamento. Hoje, eu posso dizer com toda convicção, eu sou filha amada de Deus. Ele transformou minhas dores em testemunho, meu choro em consolo e meu passado em cura. Onde havia vazio, agora há plenitude. Onde havia morte, Ele plantou vida. Não sou perfeita, mas Deus e eu estamos trabalhando em mim. Ainda caio, mas com a ajuda dEle, posso levantar, perdoar e recomeçar. E é nele que eu floresço novamente. Obrigada pelo silêncio. Sobre a paternidade, na realidade eu tive um pai próximo muito pouco tempo, né? Até meus 8 anos de idade, ele faleceu. E assim, a minha lembrança de como pai é muito vaga, tem um pouco de lembranças que ele vivia muito ignorante com a minha mãe e com meus irmãos. A gente, assim, depois que eu comecei o 30 Semanas, foi onde que eu comecei a entender sobre paternidade. Isso hoje mexe comigo, porque depois do conhecimento, através da Bíblia, buscando em Cristo Jesus, eu não me esforço, até mesmo hoje, com os meus filhos, para participar de todas as programações da igreja. Sempre eu gosto de estar ativo, porque eu sei que esse é o caminho para eles. Eu sei que é o que eu tenho buscado. Eu não tive um pai para me ensinar, não tive um pai para segurar na minha mão e mostrar esse caminho. Então hoje eu vejo a responsabilidade é muito grande da minha parte assim, sobre isso. É algo que eu estou vivendo, algo extraordinário de Deus, sabe? Porque era impossível estar aqui hoje, assim, da minha vida. De ver o que eu passei, né? Mas Deus, quando tem um plano, Ele cuida, guarda. E hoje eu fico feliz, sabe? Estar aqui na casa do Pai, com a minha família.
a minha esposa, com meus filhos. E eu não tem explicação. É uma paz assim que é uma paz que excede todo entendimento. Não dá para entender o que Deus faz, sabe? Eu olho para todos os lados na minha casa, eu vejo o milagre de Deus, a mão de Deus. E eu sei que Ele tem muito mais ainda, sabe, para fazer na minha casa, na minha família. O sobrenatural é o território da fé. É ali que o tempo se dobra diante da eternidade e o impossível se torna apenas cenário para a glória de Deus. Ser mãe é transformar o ordinário em 1000 milagres pequenos, entre caos, colo, risos e lágrimas. Ser mãe é uma das experiências mais incríveis da vida, né? Que Deus nos proporciona. Eu, desde criança, sempre quis ter uma família, formar minha família, quis ficar grávida. Eu sempre fui apaixonada por grávidas. Eu tive o Cristo, fui o meu primeiro filho, e depois eu tive 2 abortos espontâneos, então eu não conseguia mais ter filho, e desejando, né, esse filhinho. E Deus mandou. Deus mandou o Jotinha, que veio esse presente maravilhoso, e nem esperava, né? Ia começar o tratamento e fui presenteada pelo Senhor. Foi uma alegria, uma emoção. E aqui nós temos vários casais, jovens casais, recém-casados, e tem muitas sonhando, né, viver esse momento. E nas festas, nos casamentos, a gente fica tão emocionada nos casamentos e a gente ama a família. Comecei a orar com as mulheres e fazer uma oração profética, tirando foto com a mão na barriga e profetizando o filho. E cada dia tem sido uma emoção esse ano. Eu já fico na expectativa no meu celular de receber uma ligação, de receber uma foto do exame. E esse ano, meu Deus, toda hora uma fotinha. E a gente fica muito feliz dessa estação da nossa igreja, né? Mulheres geradoras de vida. E em Provérbios 10:11 fala que a boca do justo é manancial de vida. E a base tem sido um manancial de vida. A Maria Júlia, a gente teve uma gestação normal, foi tudo tranquilo. Nasceu saudável. E quando ela fez 2 anos, a gente descobriu que ela era portadora de uma síndrome rara. A síndrome dela é degenerativa, então ela ia perdendo os movimentos, né? Todos adquiridos até de 2 anos, ela iria perder esses movimentos. E meus pais, na época, foram todo o suporte que eu tinha. Eu não conseguia realmente entender toda a gravidade da situação. Apesar da perspectiva de vida ser grande, tem uma forte tendência as crianças terem morte súbita até os 10 anos de idade. Então esse era o maior medo que a gente tinha, porque apesar de eu não saber como seria a vida dia após dia, eu também não saberia como ver se eu perdesse, né? Então ela está com 15 anos de idade hoje, ela é uma criança muito saudável, muito bem cuidada, todos os médicos sempre falam isso. A gente sempre orou pelo milagre, mas a gente acredita hoje que o milagre é o dia a dia dela, sabe? E nós fomos esse ano para Cidade Conference, né? E lá o Célio Vitor recebeu uma palavra na sala profética e no final o rapaz que estava orando com ele falou assim: você é casado, né? E ele falou assim: sou. Ele: Deus tem um recado para sua esposa. Fala para ela que ele está enviando um presente diretamente para ela, não é por intermédio de ninguém, é direto dele para ela. E que esse presente ele já está sendo gerado. E a gente, na hora que o Célio Vitor recebeu essa palavra, ele conectou com um cartão profético que ele tinha pegado no dia anterior, que era o cartão de uma mãozinha de criança segurando um presentinho. E nesse mesmo dia, mais tarde, eu fiz o teste de gravidez. E aí a gente descobriu a segunda gestação. Então eu entendi que essa segunda gestação já era um presente de Deus para nossa vida. Na verdade, eu não queria, né, ter outro filho. Eu acreditava que a Maria Júlia tinha sido feita para mim e que era isso. Eu acreditava que aquilo ali era a minha maternidade, né? Tanto que quando eu comecei a namorar, eu falei pro Gustavo, falei assim: olha, eu não quero ter outro filho. E era o sonho dele, era a vontade dele. E aí, depois de casado, eu fiz uma oração pro Senhor, né? Eu falei: Senhor, se for da tua vontade, coloca no meu coração o desejo de gerar.
porque a maternidade da Maria Júlia foi difícil, não pela condição dela em si, mas todo o processo que eu passei. E, como eu disse, se não fossem meus pais, eu não sei realmente se eu teria conseguido. Não tem como você ter uma vida normal, de conquistar os sonhos, de estudar profissionalmente, tendo um filho especial. É realmente muito mais difícil, porque você não tem com quem deixar, ninguém vai cuidar como você cuida. E aí o Senhor colocou o desejo no meu coração. E aí eu falei, vamos ter outro filho. Porque como a gente, assim, optou por eu parar de trabalhar para me dedicar à maternidade, foi uma opção nossa de não colocar o Elias na creche antes de 1 ano, pelo menos. A provisão do Senhor é diária na nossa casa, porque se a gente for fazer a continha na caneta, não fecha o tanto que o Célio ganha para sustentar uma casa sozinho. Então, querendo ou não, meu salário complementava. E Deus tem dado provisão assim todos os meses que a gente consegue pagar todas as nossas contas, graças a Deus. Tem sido assim desde então. Deus tem provido na nossa casa. Quando a gente tomou a decisão de engravidar, a gente teve uma primeira gestação e a gente acabou perdendo esse bebê. Os adolescentes, eles estavam com a gente sem saber e sem entender. Então, a gente não deixou de vir para a igreja ou de vir para a TIM, para a rede, porque a gente tinha perdido um bebê. A gente continuou vindo. E a cada abraço de um adolescente, ai, tá tudo bem, tia? Aquilo renovava, sabe? Fazia a gente sentir um pouquinho do que o Senhor tinha pra gente, do abraço que o Senhor tinha para dar pra gente. Então, viver com eles esse momento realmente foi muito importante. E essa perda, ela trouxe muito crescimento para mim e para o Gustavo, espiritualmente, como casal. Eu digo que foi realmente eu consegui cortar o cordão umbilical dos meus pais, porque eu sou muito apegada e naquele momento eu só queria o meu marido do meu lado, minha família. Então o Senhor trouxe muito aprendizado pra gente nesse momento. E aí depois a gente recebeu muito rápido o outro positivo, que foi a chegada da Olivia. E a Olivia, eu sempre falo que ela veio como um presente do Senhor. Ela veio realmente para me fazer ressignificar toda a minha maternidade e me mostrar como eu realmente amava a Maria Júlia e amo a Olivia. E ela me ressignificou tudo. O Senhor foi tão perfeito em cada detalhe que eu entendi o quanto isso era profundo, o quanto eu me sentia amada por Deus através da minha maternidade. Deus é especialista em nos surpreender. Esse ano, 2025, 2026 também tem, viu? Muito milagre e muito bebezinho vindo aí. Casamento é mais que uma cerimônia. É uma aliança, compromisso firmado diante de Deus, a fim de dar testemunho dos grandes feitos do Senhor. Embora o casamento sempre fosse um sonho que eu tinha também medo, porque por conta da minha história, do meu passado, eu tinha medo de não dar certo, de eu não encontrar uma mulher que fosse crer que o Senhor transforma vida, que o Senhor muda história. Eu tinha aversão à família e quando o Senhor me encontrou, foi um dos primeiros desejos, assim, sabe, que plantou no meu coração. Eu quero ter minha família, eu queria fazer diferente do que aconteceu comigo. Eu vejo aqui na igreja famílias muito bonitas, famílias entregues no altar do Senhor e eu queria. Eu sou acostumada, meu pai é muito zangado, muito bravo, meu irmão também, então toda a referência que eu tenho de homem é muito mais bravo, e era isso que eu conhecia. Graças a Deus minha família está sendo aí iniciada de uma forma completamente diferente do que eu conheço, do que eu vivi a vida toda. Costumo definir o nosso casamento em 3 palavras, né? Milagre, graça e renúncia. E nós chegamos no dia do nosso casamento e vimos tudo aquilo que nós sonhamos, né? Tanto que eu me emocionei muito porque eu olhava para o redor e falava, meu Deus, já fui em tanto casamento e esse aqui é o meu casamento. Eu tô no meu casamento. Isabela já orava por mim. Lara, abandona esse medo de ter uma família. O Senhor confirma, o Senhor vai te dar uma família. Meu pai, a sua família não vai ser a mesma. A gente vive o milagre do Evangelho todos os dias. O Evangelho é transformação. O pastor Gilvan e o pastor Eunice entraram comigo. É minha família que está comigo, é minha família que me ensinou princípios que eu não conhecia. Uma vez eu mandei uma mensagem para o pastor Robson, eu falei, pastor, o senhor fala coisas muito simples, a exemplo de limpe o seu nome.
a gente não aprende em casa. Tem muita gente que chega na igreja sem esses princípios básicos. Eu cheguei. E eu tô vivendo um sonho, na verdade. Tudo aquilo que eu apresentava ao Senhor, eu tô vivendo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eles tinham tudo, gente, pra virar as costas pra mim. Quando eu contei a história pra eles, eu lembro até hoje, o pastor chegando assim, saindo da sala, deixou ele tomar uma água, não sei o que, ele coça a cabeça assim. Com tanta coisa, ele podia virar as costas. Mas eu fui tão amado aqui dentro, tão amado eu me sinto amado pela minha igreja, eu me sinto amado pela base, eu me sinto amado pelos meus pastores, pelos meus líderes. E nós escolhemos isso dentro da nossa casa. E as pessoas olham pra gente e falam, vocês são tão lindos juntos, mas nós estamos aqui por causa do Senhor e por causa dessas pessoas que nos acolhem, que nos aconselham, que nos abraçam, que nos dão uma direção. Umas peias. Umas peias. Mas que são muito importantes para a nossa caminhada, viu? Obrigado, pastor Robson, pastora Fabiana e todo o corpo de líderes da nossa igreja. Para nós o casamento era algo, vamos casar, né? E aí passou, na época a gente decidiu comprar uma casa ao invés de casar. Aí a Gabriela conheceu a igreja, ela nos convidou para o casamento, né? E nós fomos no casamento dela e eu chorei o casamento inteiro. Eu falei assim, nossa, eu quero casar. Gente, as palavras do pastor, eu senti Deus ali, as palavras, aquele negócio tão lindo. Aí passou, né, Fer? E aí, a gente não falou, mas até porque, né, que nem o pastor disse no nosso casamento, 13 anos, né, juntas. Vamos decidir casar agora, né? Teve o aniversário do Valentim, né? Eu liguei pra Gabriela pra mandar um presente pro Valentim. E ela me falou assim, ai, amiga, hoje eu tenho culto, né? Talvez a gente marca pra amanhã. Aí eu tava cheia de coisa fazendo, disse, e se eu fosse no culto? A gente se vê lá no culto. E ela disse, sério que você quer ir? E eu disse, sim. Comentei com a Fernanda ficou me olhando assim, como assim, amor? A gente não tinha o hábito de ir na igreja, né? Vamos, né? Gente, a gente entrou nessa igreja. No momento que a gente entrou, eu senti a presença do Espírito Santo. E se você me perguntar se eu sabia o que era isso antes, eu não sabia. Pra mim tá falando desse jeito. No entanto, a música que estava tocando, né, a gente escolheu para tocar no nosso casamento porque foi algo muito marcante. E aí a gente começou a ouvir e a gente decidiu, né, que a gente tinha que casar, né. Deus mostrou para nós que realmente tudo tem o seu tempo. E o tempo de estar era esse o momento de nós entendermos, de estarmos juntos, unidos, e construir a sua vida a dois, né, e com seus filhos, sua família. Então, acho que esse foi um momento muito especial para nós. Construímos juntos, fomos batizados, casamos. Nós dois começamos a falar, as crianças ficaram com aquela emoção que os pais iam casar, que iam estar presentes, que iam ver aquilo. Então, aquilo foi muito satisfatório, emocionante, porque eles viveram aquilo conosco, né? E quando a gente muda, vira a chave, a gente vê, nossa, que tempo perdido que eu tinha, e não fazia algo tão bom. Nosso casamento também, a gente recebeu, foram 16 mensagens de casais, amigos, que não estavam casados. E aí, uns já marcaram casamento, uns querem marcar. E eu digo o tanto que a gente é espelho para outras pessoas, né? E o tanto que as bênçãos de Deus, elas refletem, né? Porque a vida da gente muda e as pessoas notam as mudanças, né? Mas hoje a gente consegue ver o tanto que está refletindo isso, né, na casa dos meus pais, né, nos meus irmãos, nos amigos, né? Aí a gente brinca assim, vamos casar, né? Nós ficamos nos perguntando, né? Por que lá fazer e por que lá fazer um curso de noivos, né? O que a gente vai fazer? E era só eu e o Fernando, né? Porque iam ter mais 2 casais, eu acho que desistiram, mudaram a data, alguma coisa ali. E nós, o que nós vamos falar, né? Tipo, você tá junto há 13 anos, né? Mas assim, ó, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, assim. Eu acho que tinha coisa do Fernando que em 13 anos que eu conhecia ali no curso de noivos. Sempre tem algo que a gente desperta, conhece, vibra junto. Então isso é muito essencial. E os pastores, né, conduziram o curso de noivos, eu acho que eles tiveram toda essa sensibilidade do tempo já que a gente estava junto, né? Foi muito especial mesmo. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Essa é a missão central da igreja. Anunciar as boas novas de Jesus. É uma ação que nós fizemos recentemente, que foi no dia de finados, né? Pela primeira vez,
Nós levamos a nossa equipe até o cemitério Jardim das Acácias. Nós chegamos lá, estava muito cheio, né? E nós começamos a orar, pedindo ao Espírito Santo que nos direcionassem as pessoas, porque era um pouquinho complicado chegar, porque as pessoas paravam em frente aos túmulos e ficavam em oração. E realmente, era assim, parecia que a gente era um canal de bálsamo do Espírito Santo para aquelas pessoas. A gente não sabia quem estava chorando mais, né? Se eram as pessoas que a gente abraçava ou a gente mesmo ao abraçar. E parece que quando a gente abraçava aquela pessoa, a gente não precisava falar nada. Era um abraço que estava curando, né? E a gente abraçava e a gente sentia a pessoa abraçar assim forte a gente, assim, um abraço de dor. E a gente só dizia assim: olha, Jesus te ama e Ele está cuidando de tudo. Porque não é fácil estar ali. Para mim não era fácil, né? Minha mãe está sepultada ali. E eu tinha, né, legalidade para falar para as pessoas: olha, Jesus, Ele te ajuda a vencer o seu luto. Jesus te dá força, né? Há uma esperança de que há uma vida que continua aqui, né? Para aqueles que creem em Jesus. Teve um momento que foi muito especial. O Senhor me direcionou até uma senhorinha que estava de joelhos em frente a um túmulo e me deu muita vontade de abraçar ela. E ela estava sozinha, e aí eu cheguei perto dela e pus a mão assim nela, e ela olhou para mim, eu falei: eu posso te dar um abraço? E ela me deu um sorriso, e falou: claro, minha filha, e levantou, e ela me deu um abraço, né? Um abraço tão poderoso, né? Que eu sentia, parecia que era minha mãe me abraçando, né? Um abraço de cura, um abraço de esperança. Realmente, apesar da dor, né, o Senhor mais uma vez me mostrou, né, que Ele nos ajuda a passar por isso, que Ele nos ajuda a superar uma perda, um luto, porque há uma esperança, né? Há uma esperança de um reencontro, de uma vida eterna. E foi justamente que Ele deixou muito latente no meu coração naquele dia: derrama isso sobre a vida dessas pessoas. E algo que realmente me marcou de forma pessoal no evangelismo que a gente fez, estava tendo um batismo na Praia da Graciosa e nós iríamos evangelizar para convidar os jovens para estarem na New Level, que ia ter um culto à noite. E no momento do batismo, eu me dirigia para a beira da água e passou por mim uma moradora de rua. E eu virei para ela e dei um sorriso para ela e falei assim: boa tarde, dei um sorriso para ela. Ela parou, olhou para mim, deu um sorriso, saiu correndo, me abraçou e falou assim: moça, eu quero me batizar. Eu moro na rua, mas quando você olhou para mim, você sorriu para mim, eu senti Jesus me chamando. E foi algo muito forte. Eu chamei ali na hora o pastor Gilvan, falei: pastor, a moça quer se batizar e como é que a gente faz, né? E ela assim, naquela euforia, ela pulava tanto, ela pulava: eu vou batizar, ela gritava e todo mundo começou a olhar, né? E ela ansiosa porque tinha uma lista, né? O pastor falou: vamos batizar todo mundo da igreja e depois a gente batizar ela. E ela: quando que é minha vez? Que hora que é minha vez? Eu quero ir. E ela se batizou. Jesus age na simplicidade, né? Jesus só precisa que estejamos disponíveis, né, para falar do amor dele. E nós cremos sempre que toda semente, né, que é lançada ali vai frutificar. Uma hora, pode não ser aqui, mas ela vai frutificar, porque a palavra lançada, ela não volta vazia. A tessitura dessa história não é obra humana. É como uma sinfonia divina, onde cada vida, cada milagre, cada sonho é uma nota que se entrelaça, criando uma melodia única que só Deus poderia compor. Eu escrevi um texto, né, e gostaria de compartilhar com vocês sobre pertencer, amar e honrar na casa de Deus. Eu faço parte da igreja, não apenas como alguém que frequenta um lugar, mas como quem pertence a uma família espiritual edificada por Cristo. Na casa de Deus eu me relaciono em amor, porque o amor é o vínculo perfeito que sustenta cada conexão verdadeira. Tenho uma liderança à qual me submeto com honra e alegria, reconhecendo que Deus estabelece autoridades espirituais para cuidado, direção e crescimento. Em Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos líderes e sede submisso, pois eles velam por vocês. Relaciono-me em honra porque a honra é a cultura do reino.
Relaciono-me em amor porque o amor é o mandamento de Cristo. Relaciono-me em unidade porque Deus derrama sua bênção onde os irmãos vivem em comunhão. Não caminho sozinho, não sirvo isolado, não vivo desconectado. Eu pertenço, eu honro, eu amo, eu cresço. E tudo isso porque Cristo me plantou em sua casa para florescer. E uma das maiores alegrias que a gente ama muito a igreja, ama estar na igreja, ama servir a igreja, os nossos filhos têm esse mesmo coração. A gente teve uma linda surpresa esse ano, que é o Christopher, né, trabalhando na igreja, servindo com amor, comprometido. Ele está fazendo administração e tem usado todo esse conhecimento para servir na casa de Deus. E como pastora, tem o pastor aí, o homem da frente, e eu tenho o meu papel de intercessora, de companheira, de estar junto, entro na parte de análise, aproximação, de conexão com as pessoas, a mãe espiritual da casa, e eu vou cuidando, eu vou no colo, eu vou no abraço, eu vou na instrução, vou na outra leitura espiritual da visão do que Deus está nos entregando, está nos apontando, né, para o futuro, e me permito ser usada por Deus e sou feliz, né, da forma que Deus me usa, no meu dom, no meu chamado, e sou grata por essa oportunidade de servir a Deus. Falou do Christopher, e aí nós temos o Jotinha, que ele é visionário, né? Então toda hora ele está sugerindo alguma coisa para a igreja, né? E gerou esse amor porque a gente é apaixonado pela igreja, e eles não têm os avós perto, não têm tios, e algo que nos marca muito é que quando o Jotinha vai jogar, vários irmãos da igreja estão lá. Recentemente ele foi jogar uma final de campeonato, estava cheio de irmãos da igreja, já foram em outras cidades para estar lá conosco. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família, é isso. Por isso somos uma família para sempre. E é uma alegria estarmos juntos como uma família espiritual, vivendo, desfrutando da casa de Deus, na presença de Deus, nesse ano incrível, muitos milagres, muito favor de Deus, de tudo que Ele tem nos proporcionado até aqui. E eu quero agradecer, juntamente com o Fabiano, a todos aqueles que nos ajudam a escrever essa história aqui na Terra. E todos estamos aqui com um só propósito: servir Jesus, cuidar de pessoas. Somos exortados, somos amados, tratados, a restauração. E você faz parte disso, você que é voluntário, nosso muito obrigado. Obrigado vocês, obrigado de coração. Nós amamos muito vocês e vocês fazem parte de tudo isso, tudo que Deus está construindo com a gente. Como diz o meu pastor, Carlito Paz, ninguém faz nada grande sozinho. E se fez, é porque não é grande. Algo grandioso como nós estamos construindo só se faz com gente preciosa como você, que escreve essa história conosco. Fica a nossa gratidão e vamos juntos para os melhores dias da nossa vida. Nós amamos você. Faz coraçãozinho, família. Amamos você. Amamos você. Deus abençoe. Beijo no coração. Eu sei que você viu muitas coisas que nós fizemos como igreja durante esses anos, especialmente nesse ano de 2025. E talvez fique a pergunta: e por que eu preciso entregar a vida a Jesus? O que é isso, entregar a Jesus? Eu até peguei meu óculos aqui e a Bíblia, porque eu quero ler um texto para você que está em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Se você nunca fez essa oração, ou melhor, se você não sabe como fazer essa oração, eu convido a você a colocar a mão no seu coração e repetir comigo. Eu reconheço Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu renego, eu desfaço todo pacto, toda aliança, todo contrato que fiz com o diabo, sabendo ou sem saber. Hoje eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor Jesus. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Se você repetiu essa oração comigo, você começou a construir agora um legado, uma nova história que marcará você e toda a sua descendência. Parabéns! Seja bem-vindo ao novo tempo com Jesus. Deus te abençoe. Beijo no coração.